Bom dia, igreja. Nós vamos então voltar para a história da Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ou ten Boom? Eu não sei, eu ouvi a Corrie ten Boom. E aí, quando a irmã contou Corrie ten Boom, eu falei, bom, vocês podem escolher como vocês acham melhor. Nós vamos começar, na verdade, lendo o versículo, que é do Salmos 1, do 1 a 3, que é o versículo que está na história. Vamos ler juntos? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Muito bem, começa com este versículo, e aí, na história, eles contam que Boom, lá, significa árvore, que o nome Boom significa árvore na língua deles. E nós começamos com uma viagem de trem. A Betsy já foi logo ajudar a irmãzinha a lavar o rosto e as mãos, porque ela iria viajar com o pai para Amsterdã. Ele era um relojoeiro e ele tinha que ir lá na cidade de Amsterdã comprar todos os tipos de peça de relógio. Sabe, crianças, existia uma época que não existia o celular e as pessoas precisavam de relógios para saber que hora era. E o pai da Corrie, ele trabalhava com isso. Quando um relógio quebrava, ele consertava. E eles precisavam viajar. E ela ia junto com o papai dela. E era um dia muito agradável. Eles iam de trem, iam vendo tudo que passava. A cidade ia se afastando, as vacas no campo, de repente muitas árvores bonitas, até chegar na cidade grande. E lá também era muito legal. Tinha uma torre muito alta, que era para que os navegadores pudessem enxergar de longe. E também, naquela torre bem alta, era também um relógio. O pai da Corrie, ele tinha um relógio na casa dele que ele usava sempre para arrumar todos os outros relógios. Mas esse relógio lá da torre, esse era perfeito e as horas também eram corretas. Quando o pai da Corrie viu aquele relógio, ele percebeu que estava 2 segundos atrasados. Quando voltou para casa, ele resolveu esse problema arrumando o relógio. Quando eles iam nas lojas, geralmente os donos das lojas eram judeus e eram muito amigos do pai da Corrie. Eles sempre faziam, sabe o quê? Davam doces para a Corrie e eram momentos muito agradáveis, porque lá na casa da Corrie, eles tinham 9 pessoas, ia ter, às vezes, até mais. Não tinha dinheiro para ficar comprando muitos doces. E esse momento que ela ganhava doce era muito especial. Corrie amava muito o seu pai. E na volta da viagem, ela sabia que era o momento que ela poderia perguntar qualquer coisa. Na casa dela, as tias dela não deixavam ela ficar perguntando. Mas quando ela estava sozinha com o papai, lá vinha ela com cada pergunta. Os papais sabem muito bem como são as crianças, né? E ela perguntava. Só que chegava uma hora que a pergunta era assim, além da idade dela. Então o pai da Corrie falava assim, filha, você pode carregar todas as minha bagagem? Carregue, por favor. Ela falava, papai, mas eu não consigo carregar a sua bagagem. Então, ele falava assim, filha, do mesmo jeito que você não consegue carregar a bagagem, tem coisas que você ainda não tem idade para saber. Então, ela entendia e deixava passar. Ela amava muito seu pai e também fazia com que ela se lembrasse de um outro pai que ela tem. Será que alguém sabe qual outro pai que a Corrie tem? Quem?
Muito bem. Core lembrava-se do seu Pai eterno, que ela podia confiar totalmente nele, e ela poderia também perguntar para ele todas as coisas. E Deus, que é o Pai da Core e o Pai de todos aqueles que creem em Jesus, Ele também está sempre esperando as nossas perguntas e tudo que a gente tem para falar. Ele está sempre aguardando. Vamos continuar. Lá na casa da Core, ela tinha uma tia muito especial, que era a tia Ana. A tia Ana veio morar com a Core para poder ajudar a mamãe. A mamãe da Core, às vezes, ficava doente, e aí não dava para ela fazer todas as coisas da casa. Então, a tia Ana ajudava. O pai da Core pagava para ela um salário, toda semana ele pagava. Só que, às vezes, acontecia de acabar um pão, acabar uma carne, e aí a tia Ana ia lá e pegava do salário dela e pagava essas coisas. A Core achava que, na verdade, a tia Ana nunca tinha usado o salário dela para ela mesma. Ela usava na própria casa para ajudar, porque 9 pessoas não é fácil, né? 9 pessoas na casa. Lá na casa deles, existia uma caixinha que a mãe da Core chamava de caixinha das bênçãos. Nessa caixinha das bênçãos, toda vez que acontecia alguma coisa muito legal, ela pegava uma moedinha e guardava para missões. E naquele dia era um dia especial, porque tinha 2 visitas. Eles recebiam muito bem todas as pessoas que vinham visitar. E eles achavam um privilégio e achavam um momento muito agradável. Naquela noite, pode trocar, Brenda, por favor. Naquela noite, 2 visitas vieram e eles tiveram um jantar muito agradável. A tia Ana colocou mais um pouquinho de batata na sopa, aumentou um pouquinho mais de água, mas ninguém se importava que ia ficar um pouquinho mais ralo a sopa, porque todos estavam ali aproveitando daquele momento da amizade e da conversa. As conversas eram sempre sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre como é maravilhoso ter um Deus que cuida da gente. Mas aqueles homens vieram, na verdade, as visitas, para conversar com o papai da Core. E depois do jantar, o papai da Core foi numa outra sala, onde eles puderam conversar com o papai da Core, puderam contar as suas dificuldades e puderam orar juntos. Será que nós temos feito como eles? Será que nós temos levado os nossos problemas para o nosso Deus? Será que nós temos tido amigos, irmãos, com quem nós podemos compartilhar, orar e entregar para o nosso Senhor juntos as nossas dificuldades? Lá na casa da Core, nem sempre eles tinham muito dinheiro para brinquedo ou para comida muito cara, mas eles sabiam que em tudo que eles precisassem, eles poderiam orar a Deus e pedir ajuda. A Core tinha 3 tias. A tia Ana, que era aquela que trabalhava com eles, a tia Beth, que era uma senhora que tinha trabalhado com uma educação de crianças bem ricas. Mas aí o tempo passou, ela envelheceu e acabou morando com eles. Mas a tia Beth, ela era aquele tipo de pessoa assim que ficava comparando, sabe? E as crianças do fulano não era assim. As crianças do ciclano não era assim. E ela era esse tipo de pessoa. Por isso, as crianças não gostavam muito dela. Mas também tinha a outra tia, a tia Jans. A tia Jans, ela era viúva de um pastor. Ela morava com um pastor e ele faleceu. E para ela não ficar sozinha, ela foi morar com a família Boom. E lá na casa, a tia Jans, ela era diferente. Por quê? Ela gostava de escrever livros, de escrever poesias. Ela gastava todo o tempo dela trabalhando. Ela tinha uma pensão que ela ganhava no todo final do mês. Mas esse dinheiro,
ela gastava para comprar roupa para as meninas. E as meninas amavam ganhar a roupa. Às vezes, acontecia de não ser uma roupa assim tão atual ou bonita, mas a Cori era a que mais gostava dos presentes que ela ganhava. Lá na cidade, existia tendas de exército. O que é isso? Como era uma época de guerra, eles tinham soldados que ficavam na cidade. E a tia Jans percebeu que aqueles soldados ficavam sem ter o que fazer durante o dia. E ela ficou pensando naquilo e falou: o que será que a gente pode fazer para ajudá-los? Então, ela começou a conversar, se organizar, e quando ela queria uma coisa, ela fazia. Ela conseguiu uma sala onde ela poderia reunir os soldados para falar da palavra de Deus. E lá no meio desses soldados, existia um sargento que sabia tocar órgão. E lá na sala da tia Jans tinha um órgão. E aí ela pediu para o soldado se ele poderia ensinar as meninas. Então, a Cori e a irmã dela, Nolly, começaram a aprender a tocar teclado. E depois de um tempo, rapidinho, elas já estavam acompanhando, tocando o teclado com os hinos. E aí foi crescendo, cada dia mais soldados iam para aquela reunião, até chegar o dia que ela percebeu que precisava de um local maior. Então, ela pensou: como será que eu posso resolver essa questão? Ela chamou algumas mulheres da sociedade, fez um chá da tarde, muito gostoso, e conversou sobre o soldado. Olha, temos muitos soldados, o lugar aqui é muito pequeno. E elas ajudaram a tia Betsy, a tia Jans, a conseguir mais dinheiro para conseguir um lugar maior. E foi assim que as duas começaram a aprender a tocar e rapidinho já estavam acompanhando aos hinos. Será que nós podemos fazer alguma coisa para o Senhor? Será que as crianças podem fazer alguma coisa para Deus? Como a Cori e a Nolly? Será? Você acha que dá para fazer alguma coisa para Deus? Dá? O que será que vocês podem fazer? Existem várias coisas que as crianças podem fazer para a glória de Deus, não existem? O que será que eu pode fazer para a glória de Deus? Obedecer à mãe? Ajudar em casa? Aprender a tocar um instrumento musical para louvar o Senhor? Será que vocês conseguem fazer isso? Sim? O que mais será que dá para fazer? Ler a palavra de Deus? Decorar versículos? Será que dá para fazer isso para a glória de Deus? Sim, crianças. Vocês conseguem fazer? Todos nós devemos procurar fazer coisas para a glória de Deus. Como a Cori e a Nolly aprenderam um instrumento, nós podemos fazer várias coisas para a glória de Deus. E no próximo mês a gente continua a história.